dos dias de vendedor ambulante na Balsa Rio-Niterói, a popularidade do homem do baú. No começo dos anos 80, ele obteve a concessão que pertencia à TV Tupi em São Paulo. O sonho de ter o próprio canal de televisão tinha se realizado. 19 de agosto de 1981, Silvio Santos inaugura o Sistema Brasileiro de Televisão, o SBT. Eu não nasci dono de televisão. Eu fui dono de televisão porque os donos de televisão fecharam as portas para mim. E eu então, quando se fecha uma porta, Deus abre uma janela. O império de empresas hoje emprega mais de 4.000 pessoas. As pessoas têm um carinho por ele. Ele é querido, porque ele tem um respeito por quem trabalha para ele. Como funcionava então a mente do empresário? O homem de negócios que conseguia se transformar em segundos no comunicador, o maior de todos. Ele literalmente era o senhor da TV, o mestre dos mestres. E a descrição que eu falo dele, a primeira coisa que me vem à mente é como um ser humano nasceu tão completo, né, para executar, para exercer essa função de comunicador. O grande legado que ele deixa é o carisma, é a resiliência, é o empreendedorismo, a vontade de vencer, a vontade de nunca desistir, o amor pelo seu público. Como explicar suas técnicas de comandar auditórios lotados, de suas incontáveis colegas de trabalho, como ele mesmo as chamava? Beijinho assim. Paga 100 cruzados pra ela, nem quero saber se a música existe. Que poder era esse de embalar as multidões que o idolatravam? Do circo, Silvio tirou lições que o projetariam ao sucesso décadas a fio. Ele já chegou a dizer que aprendeu com um domador que o público é como um leão. Se você tiver medo, ele o devora. Uma carreira vitoriosa, difícil de imitar. Está começando mais um programa Silvio Santos. Recebeu o convite para viver o Silvio no cinema. A princípio foi um choque, assim, foi um susto. Até que eu decidi tentar falar com ele. E, para minha surpresa, ele resolveu me receber no camarim para conversar comigo. E aí, a gente ficou lá meia hora conversando, eu falando do filme para ele, e ele me disse: eu não vou responder para você agora, eu vou responder para você no palco do meu programa. E foi um dos momentos mais especiais da minha vida, quando ele me deu essa autorização, né? Quando ele disse que gostava da ideia de eu fazer a vida dele no cinema, de eu representá-lo no cinema. Eu sempre sonhei em ter um filme para mostrar para os meus netos. Mas agora que o sonho está se realizando, eu estou feliz. Eu pareço que você, representado pelo garoto de ouro da Record, eu fico mais contente ainda. Eu queria muito que ele estivesse na primeira fila, sabe, para assistir a história dele, ou que ele assistisse depois e que eu tivesse a oportunidade de perguntar: e aí, Silvio, o que você achou? Cheguei perto, assim, um pouquinho, só que Deus não quis, né? Deus tinha outros planos, né? Em São Paulo também me encontro com Luciano Calegari. Ele foi o braço direito de Silvio durante 47 anos. Os dois se conheceram na Rádio Nacional, se tornaram amigos e depois parceiros inseparáveis. Ele viu Silvio virar de vendedor-locutor ao comunicador-empresário e, por fim, se tornar uma figura lendária. Luciano sempre esteve lá. O Silvio era um animador que tirava partido das piores coisas que podiam acontecer. O improviso. O improviso dele era inacreditável. Essa credibilidade que ele adquiriu do grande público
junto evidentemente do carisma dele como animador, fez dele uma pessoa que dominou a televisão brasileira. Diante de grandes plateias, Silvio nunca demonstrou temor. Exibiu sim magnetismo, controle e habilidade de um mestre autodidata que se tornou referência na arte de comunicação de massa. Você vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Mas nem mesmo a trajetória de alguém como ele é feita apenas de glórias. Ele resolve o problema conforme vem pra ele. É muito engraçado, ele não fica premeditando, ele não vê. Na hora que vem o problema, ele se levanta como um leão, com muita força e resolve. O sonho do comunicador empresário, o sistema brasileiro de televisão, agora prestes a completar 43 anos, não veio sozinho. Para aproveitar o espaço na emissora, o comunicador criou a Publicidade Silvio Santos Limitada. Passou a fazer sorteios de casas. Como deu certo, montou uma construtora. Vieram os sorteios de mercadorias a crédito. E em seguida, a criação de uma financeira. Silvio passou a sortear carros. Terminou montando uma concessionária. Por fim, comprou um banco em 1969. Em 2010, uma operação da Polícia Federal descobriu um rombo bilionário provocado por desvio de dinheiro. Ele põe à disposição a fortuna para quitar a dívida do banco, que é vendido ao grupo BTG no ano seguinte. Uma das épocas mais difíceis da vida de Silvio e de sua família. Quando aconteceu o negócio do banco, uma coisa que me marcou muito é que ele sentou na mesa e ele falou, ele já tinha entregue, né, todas as empresas. Ele falou, tinha assumido a responsabilidade, mas uma vez ele estava em Orlando e ele falou, o que eu preciso? No caso, assim, se eu perder tudo, eu preciso uma casa e olha só o que eu como. E daí ele estava com café com leite, com pão, com queijo. Ele falou, essa é a minha vida. Talvez por isso os eventos do banco talvez não afetaram ele dessa maneira. Nossa, eu vou perder tudo, porque será que tudo é só dinheiro? Depois que aconteceu tudo isso, a gente teve que se reorganizar e ver que a gente tinha que estar mais próximo dos negócios, das empresas. Tudo que a gente passou na vida, meus pais nunca fraquejaram, sabe? Nunca deixaram se abalar. Então, consequentemente, fizeram com que a gente também... Então, assim, desde o sequestro. Renata se refere a outro momento difícil, o sequestro da irmã Patrícia, em 2001. Meus pais estavam brigados, em casas separadas. E eu lembro, quando eu fui sequestrada, um dos motivos que eu falei, nossa, eu acho que Deus vai usar isso para unir os meus pais de novo. Dias de angústia e de negociação. Patrícia só foi liberada após o pagamento de um resgate. Mas a tranquilidade durou pouco. Dias depois, o sequestrador voltou à casa de Silvio, fez a família toda refém e só se entregou com a chegada do então governador de São Paulo, Geraldo Alckmin. Depois, na TV, o pai preocupado deu lugar ao apresentador bem-humorado. Eu quero o Alckmin, eu quero o Alckmin. Eu pensei que ele queria o Alckmin. Só sei que depois que eu voltei, lá estava meu pai e minha mãe juntos. Como é que foi para o Silvio enfrentar o sequestro da Patrícia? E depois o próprio sequestro dele, dentro da própria casa? Ele que negociou tudo, né? Ele, tio Guilherme. Ele tomou a frente. Nossa, como pai galo, ele tomou a frente. Também que deu apoio. Ele reuniu, né, todo mundo para dentro da casa dele, levou todo mundo para dentro da casa dele. Eu acho que a fé nessas horas é muito importante, porque muitas pessoas depois, quando tiveram filhos, vieram conversar comigo como eu superei isso. E se eu não tivesse fé, eu teria enlouquecido, porque eu tinha certeza que nenhum fio de cabelo dela seria tocado. Falei, não vai ser tocado. E eu orava todos os dias, eu visualizava ela bem e ninguém
tocou nela, nada. Era a fé Tanto da é minha mãe. Tanto é que um deles, aquele que foi preso, ele falou pro jornalista, eu cheguei perto dela, uma menina tão linda, mas ele não tocou nela. Então, eu acho que a fé, nessa hora, é muito importante. Eu fico imaginando, se eu não tivesse fé, eu teria sido. Silvio Santos chegou a nossa vez. Silvio Santos já chegou. Sempre popular, Silvio Santos chegou a pensar em se arriscar na política. Em 1988, anunciou que seria candidato à Prefeitura de São Paulo. O desejo não se realizou, mas ele não desistiu. No ano seguinte, se lançou candidato à presidência da República. Quem quer dar o seu voto para o Silvio Santos deve marcar um X no 26. Então, 26, Correia. Só que não é Correia, é 26, Silvio Santos. Gente, ninguém queria que ele saísse candidato, não. Eu lembro. Não é político. Ele não é político, nada. Ele então, é verdadeiro. Ele é verdadeiro demais até. E ele achava que ele ia chegar lá e abrir as portas da esperança, como ele fazia na televisão dele. E não é bem assim, né? Dias antes da eleição, a candidatura foi impugnada pelo Tribunal Superior Eleitoral, porque o registro do partido estava com problemas legais. A saga de Silvio na política virou tema de livro. Este livro me lembra de acontecimentos que eu já tinha esquecido e me deixa emocionado a cada página que leio. O prefácio foi escrito por ele mesmo. Parte do povo mais humilde do Brasil, infelizmente, ainda vive debaixo de pontes em casebres de papelão ou de madeira, onde muitas vezes só tem um prato de feijão para comer e ainda precisa se preocupar com saúde e com os remédios que precisa tomar. Vocês gostariam que seu pai tivesse sido presidente da República? O país teria sido bom, porque ele teria dado o máximo de si como ele dá para todos os colaboradores e telespectadores dele. Eu acho que ele seria bom, eu acho que ele seria consistente, ele ia perseverar. Mas eu não sei o quanto daquilo que ele tem de vontade de fazer, ele ia conseguir fazer. No fundo, um sobrevivente que conservou o tempo todo o público ao seu lado. O Silvio Santos, menino pobre, começando a sua carreira aos 14 anos de idade como camelô de rua, teve a oportunidade de conhecer de perto o povo, viver com o povo. Isso deu a ele um conhecimento extraordinário da alma humana.